A Bíblia é um livro de histórias. Histórias que atravessam gerações e culturas, conectando pessoas de diferentes épocas. É um livro de história, um registro de eventos, pessoas e lugares que moldaram a fé cristã. Mas também é uma coleção de cartas. Cartas que revelam os pensamentos e sentimentos dos primeiros cristãos. Essas cartas, chamadas de epístolas, foram escritas pelos primeiros líderes cristãos. Elas são janelas para o passado. Elas ofereciam orientação, compartilhavam notícias e resolviam disputas. Eram essenciais para a comunicação entre as comunidades. Mas a Bíblia que lemos hoje não contém todas as cartas daquela época. Algumas ficaram de fora. Por quê? O que aconteceu com essas cartas? É isso que vamos explorar. Vamos desvendar o mistério dessas cartas perdidas. A história dessas cartas perdidas é uma viagem no tempo, uma jornada que nos leva de volta aos primeiros dias do cristianismo. Ela nos leva aos primeiros séculos do cristianismo, um tempo de crescimento e mudança. Naquela época, a Bíblia como a conhecemos ainda não existia. Era um período de formação e compilação. Em vez disso, havia muitos escritos diferentes circulando entre as igrejas. Cada comunidade tinha seus próprios textos. Algumas cartas foram copiadas e compartilhadas amplamente. Tornaram-se parte do cânone. Outras eram conhecidas apenas em determinadas regiões. Suas mensagens eram locais, mas não menos importantes. Imagine uma época antes da internet, antes das máquinas de impressão, até mesmo antes do papel ser comum. Como você compartilharia notícias importantes com pessoas distantes? Para os primeiros cristãos, as cartas eram preciosas. Elas carregavam os ensinamentos de Jesus e instruções sobre como viver uma vida cristã. À medida que o movimento cristão crescia, também aumentava o número dessas cartas. Algumas foram escritas por apóstolos, como Pedro e Paulo, que conheceram Jesus pessoalmente. Outras vieram de líderes posteriores, inspirados pelo Espírito Santo. Esses escritos ajudaram a moldar as crenças e práticas da jovem igreja. Com o tempo, os líderes da igreja perceberam que precisavam de uma maneira de decidir quais livros eram realmente autoritativos, quais deveriam ser considerados parte das Escrituras Sagradas. Esse processo levou séculos. Envolveu muitos debates e discussões. Fatores como autoria, coerência com os ensinamentos cristãos aceitos e uso generalizado nas igrejas foram considerados. Finalmente, por meio de concílios e consenso, a igreja chegou ao cânone das Escrituras. O cânone é a lista oficial de livros que compõem a Bíblia. Nem toda a carta do período cristão primitivo entrou no cânone. Muitas dessas cartas foram escritas por líderes e pensadores influentes da época. Algumas, conhecidas como epístolas não canônicas ou apócrifas, foram deixadas de fora. Elas não foram incluídas na Bíblia que conhecemos hoje. Essas cartas geralmente tinham visões diferentes sobre Jesus, salvação ou vida cristã. Elas ofereciam perspectivas únicas e, às vezes, controversas. Elas podem ter sido escritas mais tarde, com autoria questionável, ou não tinham a mesma aceitação entre as igrejas. A autenticidade e a autoridade dessas cartas eram frequentemente debatidas. Exemplos incluem a Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, a Epístola aos Laodicenses e a Terceira Epístola aos Coríntios. Cada uma dessas cartas tem sua própria história e contexto. Essas cartas oferecem um vislumbre da diversidade do pensamento cristão primitivo. Elas revelam a riqueza e a complexidade das primeiras comunidades cristãs. Elas mostram que nem sempre houve concordância em todos os pontos de doutrina ou prática. A diversidade de opiniões e interpretações era uma característica marcante daquela época. Seção 5. O Evangelho de Tomé e outras histórias. Além das cartas, outros escritos também ficaram de fora do cânone aceito.
O Evangelho de Tomé, por exemplo, é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Este evangelho é notável por sua estrutura única, diferente em tom e conteúdo dos 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora esses textos não canônicos possam ser interessantes de estudar, eles não têm o mesmo nível de autoridade que os livros da Bíblia. No entanto, eles fornecem informações valiosas sobre o desenvolvimento do pensamento cristão e oferecem uma perspectiva diferente sobre os ensinamentos de Jesus, mas não são considerados parte da palavra inspirada por Deus pela maioria das denominações cristãs. Estudar esses textos pode enriquecer nossa compreensão histórica e espiritual. Seção 6. Por que eles foram deixados de fora? Existem vários motivos pelos quais certas epístolas e escritos não foram incluídos na Bíblia. Primeiro, autoria. Algumas cartas não puderam ser definitivamente ligadas aos apóstolos ou a seus companheiros próximos. Segundo, doutrina. Alguns escritos continham ensinamentos que contradiziam as crenças centrais da igreja primitiva. Terceiro, aceitação. Algumas cartas eram populares apenas em certas áreas e não eram amplamente usadas ou reconhecidas. O processo de canonização era sobre discernir quais escritos foram verdadeiramente inspirados por Deus e refletiam os ensinamentos autênticos de Jesus e dos apóstolos. Seção 7. O que dizem os estudiosos? Os estudiosos têm opiniões divergentes sobre as epístolas não canônicas. Alguns os veem como documentos históricos valiosos que lançam luz sobre as primeiras crenças e práticas cristãs. Outros os veem como fontes menos confiáveis que podem conter imprecisões ou distorções da mensagem cristã original. Estudar esses textos pode ser complexo. Requer consideração cuidadosa do contexto histórico, linguagem e nuances teológicas. No entanto, explorar esses escritos pode aprofundar nossa compreensão dos desafios enfrentados pela igreja primitiva ao lidar com questões de fé e escritura. Seção 8. Bíblias. Diferentes, livros diferentes. Vale ressaltar que alguns ramos do cristianismo, como a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Ortodoxa Etíope, incluem livros adicionais em seus cânones do Antigo Testamento. Esses livros, conhecidos como livros deuterocanônicos, não são encontrados na Bíblia protestante. Eles estão, no entanto, incluídos nas Bíblias católicas. Essas diferenças destacam as complexidades do processo de canonização e as diferentes tradições dentro do cristianismo. Seção 9. O poder do cânone. A formação do cânone bíblico foi um momento crucial na história cristã. Forneceu um padrão de crença e prática para os cristãos em todo o mundo. O cânone ajudou a unificar a igreja e protegê-la de falsos ensinamentos. Também garantiu que as histórias, leis, profecias e cartas que foram verdadeiramente inspiradas por Deus fossem transmitidas de geração em geração. Embora o cânone seja fixo, nossa compreensão das Escrituras continua a crescer. Estudiosos e teólogos continuam a estudar a Bíblia, descobrindo novos insights e interpretações. Seção 10. Fé, história e a busca pela verdade. A história das epístolas perdidas nos lembra que a Bíblia é um produto da inspiração divina e da história humana. É uma coleção de textos que foram cuidadosamente selecionados e preservados ao longo dos séculos. Ao nos envolvermos com as Escrituras, é importante abordá-las com fé e disposição para aprender. Estudar o contexto histórico, as culturas em que os livros foram escritos e o complexo processo de canonização pode aprofundar nossa apreciação pela mensagem da Bíblia. Seção 11. Conclusão. A Bíblia que temos.
Embora as epístolas não canônicas ofereçam um vislumbre fascinante do cristianismo primitivo, a Bíblia que temos hoje permanece o fundamento da fé cristã. Seus ensinamentos continuam a inspirar, desafiar e transformar vidas. O cânone das Escrituras, embora estabelecido há muito tempo, nos convida a uma conversa contínua sobre Deus, fé e a experiência humana.